Eu sou a Renata Saavedra, estamos aqui hoje fazendo mais uma entrevista para o projeto Feminismos Globais, da Universidade de Michigan. Hoje a gente está em Duque de Caxias com a Jordana Moreira, que é do coletivo Rock Pense, um coletivo cultural feminista da Baixada Fluminense. Então, oi Jordana. Oi. Bom, eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco e contasse um pouco o que é o Rock Pense e como foi que ele surgiu. Bom, sou Jordana, sou produtora cultural e nascida e criada aqui na Baixada Fluminense, né? E o Rock Pense ele tem muito a ver com esse contexto nesse território da Baixada, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem aqui uma tradição muito grande com movimentos culturais, né? Então, eu nasci e vivo aqui, me formei aqui, e por conta disso, desde adolescente, desenvolvi assim, uma atuação muito forte dentro de movimento cultural, né? E com cultura urbana, rock, hip hop, né? E por causa disso, eu tinha no final de 2011, né, mais ou menos, fazia parte de um grupo de grafite chamado Arte Efeito, e era um grupo de grafite com homens e mulheres que trabalhava a questão de gênero, né? A gente desenvolveu um projeto chamado Grafiteiras pela Lei Maria da Penha, né, onde a gente promovia a lei contra a violência doméstica e através do grafite, e aí a gente desenvolveu em seguida uma campanha chamada Arte Pense. O PENSE é uma abreviação por uma educação não sexista. E atuando com essa campanha, o primeiro adepto assim, da ideia foi o Paulo Vitor, que era fanzineiro, tinha um fanzine chamado Let's Go na época. E ele começou a estudar sobre o sexismo, a educação, a proposta de educação não sexista, e propôs para mim fazermos um fanzine. Logo a gente começou a trabalhar, né, com fanzine, eu fazendo texto e ele fazendo a arte sobre educação não sexista. E aí, na Baixada Fluminense, a gente tem um cenário cultural muito forte. Começou a trabalhar com esse fanzine, fazer oficinas e aí começou a agregar muitas pessoas em torno dessa ideia de educação não sexista, né, através do fanzine. Só que o rock and roll na Baixada é uma questão muito forte, assim, tem um público imenso, tem uma tradição, tem toda uma história. E aí, consequentemente, eu como produtora, ele também organizando festas, a gente decidiu fazer o Rock Pense, né, que era show de rock com uma pegada sobre cultura antissexista, onde só tinha um critério: a banda tinha que ter uma mulher tocando, né? E a partir daí, o Rock Pense, o circuito que a gente começou a fazer independente na Praça do Skate de Nova Iguaçu, foi agregando muitas pessoas, né? Chegou uma galera emprestando equipamento, o Paulo China começou, ele é VJ, né, e começou a fazer projeções de imagens de história de mulheres, bandas de rock com mulheres históricas, né, o Samura, que tocava, né, era DJ das festas e tal, ele propôs, vou fazer uma discotecagem só com músicas feitas com mulheres, de bandas com mulheres, né. E aí o Bertone chegou e começou a implantar o streaming, né, a transmissão ao vivo e tal. E muita gente foi agregando em torno dessa ideia, né? Apesar de serem bastante homens, né, que tinham atuação com cultura, eles se interessaram em promover aquela ideia ali. E as mulheres também, né, tocando, participando e tal. E isso agregou muitas pessoas, então foi uma ideia que conquistou o pessoal logo de início, apesar de ser
um território pouco provável, assim, né? Porque show de rock você só vai ver homens tocando, né? Sempre são homens protagonistas na cultura urbana, no skate, no grafite, no hip hop, no rock. Se tem uma produção, pode ter 30 mulheres trabalhando, sempre tem um homem que está de frente ali, protagonista. Mas apesar disso tudo, o Rock Pense ele conquistou com essa ideia de discutir gênero com homens e mulheres a partir do rock, do fanzine, né? A gente criou também a Rock Pense Rádio Web, que era um programa de rádio, só que com imagem, né? Uma TV web, onde a gente abriu um espaço mais para debate, né? E show ao vivo também. E aí agregou muita gente, isso virou um movimento muito grande, né? Foi aí então que a gente decidiu elaborar uma proposta de um festival, né? Que hoje está na terceira edição. Além de você, quem mais integra? Porque vocês também se apresentam como um coletivo, né? Sim. Apesar do Rock Pense também ser produzido pela Terreiro de Ideias, que é a produtora que vocês trabalham, que é onde a gente está agora. Sim. Quem mais integra o coletivo? As pessoas também são aqui da região? Sim, já coletivos são muito, né, itinerantes, né? Hoje em dia somos eu, a Dani Francisco, que é aqui de Duque de Caxias, que é produtora cultural, ativista. Nathalie Ribeiro, que é assistente social e também é ativista cultural. Lide de Oliveira, né, que é uma militante que também do meio cultural e feminista, assim, super ativa. A Juliana Grisolia e a Carla Odani, que também são produtoras culturais, né? E hoje a gente tem a Letícia com a gente, que também é produtora cultural. Somos todas produtoras e todas nós, a maioria mora na Baixada ou tem uma ligação muito forte com a Baixada. Trabalha aqui, já estudou aqui, né? Então todas nós temos essa história com esse território, né? Hoje somos só mulheres, né? Naturalmente a gente foi se consolidando em um coletivo só de mulheres, mas não é assim, se amanhã entrar um homem, é porque ele se integrou dessa forma, né? Mas hoje somos só mulheres, né? E o coletivo é um coletivo informal, a gente não pensa, em princípio, se formalizar, né? Tem um CNPJ e tal. Então, por isso a gente firmou uma parceria com a Terreiro de Ideias, que é uma empresa, uma produtora cultural, que também tem uma história nos movimentos culturais aqui na Baixada Fluminense, né? É mais que uma empresa, atua juntamente aos grupos. E a gente fez essa parceria, eu trabalho aqui, a Dani Francisco é fundadora, né, criadora da Terreiro. Então a gente juntou, a produção executiva do festival é feita pela Terreiro de Ideias, né? Então isso é uma parceria de realização que está dentro da proposta tanto da produtora quanto do coletivo, né? Que é de promover cultura na Baixada Fluminense. Na sua vida pessoal, como é que começou esse envolvimento com feminismo ou interesse por discutir questões de gênero? Como é que isso veio para além da sua... Porque o primeiro Rock Pense aconteceu em 2011. Isso, circuito sim. Isso. O primeiro festival foi em 2012. Isso, e você tinha que idade, né, nessa época? Eu tinha... Que idade agora? Agora eu tô com 34, né? Na época eu tinha 31, mas assim, eu nasci num bairro muito pobre, né? Longe do centro da cidade de Nova Iguaçu, que já é Baixada Fluminense, né? E aí eu não ia, assim, ficava ali no bairro e tal, e aí eu começava a ver aquela galera do rock, Seattle, grunge, né? Nirvana e tal, e senti uma identidade, assim, porque eu não me adequava em nada do bairro, né? Aí quando eu tinha 16 anos, quando eu fui estudar no centro de Nova Iguaçu, aí eu tinha o dinheiro da passagem, né, para poder ir para o centro. Aí eu pensei, então vou para a Praça do Skate, que é um local ainda de encontro de jovens de cultura alternativa até hoje, né, que não há espaços
específicos até hoje, então o pessoal se encontra lá. Aí eu comecei a ir pra lá e conheci rock and roll, hip hop, os fanzines, né? Comecei a ter essa identidade e circular na cultura urbana, né? Então eu saía, a galera ia andar de skate, eu ia também, só que eu não andava de skate, né? O pessoal ia grafitar, eu ia também, só que eu não grafitava. O pessoal ia tocar, eu ia dar uma força como produtora, assim, desde nova adolescente. Só que sempre era só eu de menina. Assim, as meninas que vinham, né, aí eram as amigas e tal, daqui a pouco elas sumiam, casavam, tinha um filho, ou ia trabalhar, ou, não, entrar para a igreja, enfim. E sempre sobrava só eu. Então, se eu queria produzir uma banda, era uma banda só de meninos. Se tinha um encontro de grafite, quem estava grafitando era só meninos, né? Se tinha um campeonato de skate, às vezes, raramente tinha um campeonato feminino. Então, sempre os meninos estavam numa posição protagonista, né? Só que como eu queria muito participar daquele universo, produzir, consumir, nem sempre eu estava ali na intenção de ser produtora, assim, eu nunca sonhei com isso. Estava ali para curtir um som, eu acabava me envolvendo, sempre gostei muito de escrever, começava a escrever fanzines e tal. Então foi uma coisa que não tem uma época que eu me defini feminista. Eu acho que eu fui obrigada dentro do contexto da cultura urbana, que só tinha meninos. Então, de alguma forma, eu tinha que entender por que só tinha meninos, como eu me comportar, né? Como eu me impor, né? Encarei vários bullying, né? Por ter só eu de menina e tal. E com o tempo eu fui entendendo esses porquês, né? E aí eu acabei tendo que tomar atitudes para me colocar dentro de um universo masculino. Quando eu percebi que eu fazia um trabalho feminista, já foi com 28 anos, quando eu fiz o Grafiteiras pela Lei Maria da Penha. Aí que poxa, mesmo, eu faço umas coisas feministas, assim, né? Eu não teve, assim, eu não encontrei uma mulher feminista que me falou o que era o feminismo, eu não fui ler, não fui em lugar nenhum, né? Quando eu percebi, foi justamente por causa desse projeto, porque eu já participava de encontros de mulheres do hip hop e tudo, até eu ouvia, enfim, debatia o feminismo, mas eu não falava, eu sou feminista, né? Não tinha isso, era uma coisa natural ali, só tinha eu de menino, tinha um grupo de meninas se organizando, opa, vou ali. E aí, quando surgiu esse projeto, Grafiteiras pela Lei Maria da Penha, foi uma oportunidade que eu vi de juntar, né, pegar o trabalho que eu tinha com o hip hop, com o grafite, já uma atuação, e vendo as garotas super organizadas e tal, uma discussão super legal de grafite e gênero, e eu já estava atuando, conhecendo, né, a Lei Maria da Penha, que era muito recente. Aí eu pensei, vou juntar uma coisa com a outra, né? E aí quando a gente realizou o projeto, que aquilo deu muito certo e começou muito debate, aí que eu percebi, nossa, eu sou feminista, né? Eu já falava, sou feminista, mas é uma coisa natural. Tem só você de menina, no meio de um monte de homem, e você fica ali anos, aí enfrenta as coisas e supera ou não, né? E vai rolando as coisas, então logo você é feminista, que você está ali lutando pelo seu direito e está construindo um caminho para outras, né? Então eu só fui entender isso com 28 anos, assim. Aí de lá para cá eu fui desenvolvendo um trabalho, outro, e me aprofundando. Aí hoje eu já tenho uma clareza, assim, que a minha trajetória já era feminista desde uma trajetória de luta, de conquista de direitos, desde o início, assim. Hoje eu tenho essa noção, antes não. Mas o Rock Pense, ele é colocado como um festival antissexista, né? Sim. E
uma vez você já até me falou que, na verdade, é um festival feminista, mas existem alguns problemas de se enunciar como feminista, né, para o grande público. Você podia me falar um pouco dessa escolha de chamar o festival de antissexista e falar um pouco da recepção do feminismo junto às jovens e os jovens dessa cena da cultura urbana da Baixada? Então, o termo feminista, né, o feminismo, ele hoje em dia ele tem uma rejeição entre a juventude, né? Isso eu encaro assim muito naturalmente, porque ninguém fala o que é feminismo, ninguém ensina, isso não ensina na escola, não tem um debate que alguma professora fala, gente, feminismo é a luta pelo direito das mulheres, ninguém fala nisso, né? Pelo contrário, a pessoa que é leiga e tal, só tem contato com o feminismo de forma muito estereotipada, vê na televisão as mulheres seminuas lutando, aí fica estereotipando isso, né? Então, as pessoas elas não sabem o que é feminismo e o pior de não saber ainda estereotipam como uma coisa que é ruim, muito radical, que não tem nada a ver. Somado a isso, tem uma ideia, uma falsa ideia, assim, que a mulher já conquistou seu espaço, ainda mais a jovem, né? Ah, eu bebo, eu saio a hora que eu quiser, eu fico com quem eu quiser, com quantos eu quiser e tal. Então tem uma ideia assim que não precisa mais desse papo de machismo, né? E isso tudo somado dá uma rejeição, né? E quando a gente começou a debater, assim, na campanha e depois eu e o Paulo Vitor para formar o fanzine, a gente foi muito em cima de educação, do conceito, né, de educação não sexista, né? Então essa ideia de fazer cultura antissexista, que o não é uma coisa, né, não meio negativo e tal, então antissexista é fazer um ambiente ali, ou um show de rock, ou um fanzine, ou uma sala de aula, ou uma festa, sei lá, qualquer coisa que não tenha sexismo, né? Ausente que aquele machismo, sexismo não esteja ali. Para isso estar, você tem que equilibrar, né? Um show de rock tem que ter menina em cima do palco, nem que seja uma, mas tem que ter, porque o habitual é as meninas embaixo, segurando o casaco de namorado que está tocando, né? Isso é muito comum. E assim, você entra, você vê, assim, aquelas são as namoradas, os caras, assim. Aí quando tem uma menina, às vezes aparece a festa de rock, não sei o que, bota uma menina lá de calcinha e tal. É um ambiente machista, né? Não o rock, mas o mundo inteiro. Então o rock vai refletir. Então a ideia de fazer cultura antissexista é, primeiro, fugir dessa rejeição e, em um segundo momento, colocar que a gente está tentando construir um ambiente, uma cultura, uma arte, um pensamento que livre dessa discriminação, né? E isso tem dado muito certo, assim, que a princípio a palavra, né, sexismo, antissexismo não é muito popular, conhecida. Então a pessoa fica curiosa, né, saber o que é e tal. Isso é coisa de feminista? Não, isso é coisa para as mulheres participarem, se divertirem. Que é verdade, né? É para a mulher ir lá e se divertir, tomar cerveja, ver que tem outra mulher lá cantando, né? Ou ela pensar, eu posso cantar também, ou dar uma força para amiga. Enfim, de uma coisinha, né, a gente desencadeia esses processos. Então a ideia do antissexismo é você, né, enfrentar essa rejeição e colocar essa ideia assim, vamos fazer um show de rock, mas sem sexismo, né? Sem aquela figura da garota segurando lá o casaco do namorado, assim. Tem que ter uma garota cantando, tocando, assim, pra gente se sentir mais recebida, né, no ambiente, assim. Na edição do ano passado do festival, a homenageada foi a Armanda Álvares Alberto, né? Que é uma educadora feminista que teve um papel
importante aqui na Baixada na década de 20, 30, Sim. que inclusive inspirou outros movimentos culturais aqui na Baixada. Eu queria que você falasse um pouco da importância da figura dela, né? Ela está até na foto ali do cartaz, né? Falasse um pouco da figura dela e se tem outras figuras de mulheres são importantes, assim, que inspiram vocês. Assim, essa coisa da homenagem, assim, foi muito sem querer, né? Porque eu tinha um material, eu sempre gostei muito da história da Rosa Luxemburgo, né? E aí eu tinha um material, assim, umas fotos dela e tal. E as nossas artes são feitas com fanzine mesmo, né? Cortar a figura, colar e tirar uma cópia, né? E aí o Paulo Vitor, fazendo tudo e tal, pegou essa figura da Rosa Luxemburgo e colocou ela no meio das meninas, uma pop art, assim, que ele trabalha mais ou menos, e ficou lá a Rosa Luxemburgo. A gente fez um banner, assim, de 3 metros, e aquilo foi sem querer, mas, gente, a Rosa Luxemburgo no meio de festival de rock, com mulheres, sabe? É meio que pra gente colocar a história da luta das mulheres, né, hoje em dia, que continua e continua de outras formas, inclusive com rock and roll. Então, ela foi a primeira pessoa, assim, figura que a gente homenageou, só que não explorou muito porque foi meio sem querer e tal. Já no segundo, a gente parou para pensar quem a gente iria homenagear. E aí, na conversa e tal, a Lid, né, trouxe a Armanda. A gente mesmo não conhecia, né? A Dani, sim, e tal, que ela é de Caxias, tem a história do Mate com Angu, a escola e tal, né? Mas a gente não conhecia a fundo a história dela. E quando ela trouxe e tal, a gente viu o livro, a história dela, ela fez festival de música com mulheres, a escola dela tinha um transmissor de rádio, foi a primeira biblioteca da região, ela tinha uma atuação com cultura, com feminismo, assim. E na Baixada Fluminense, né, ela foi pra gente, ela é uma das maiores feministas brasileiras, assim. E não é muito conhecida, né? Então a gente criou, assim, uma identidade com a Armanda muito grande, por ser da Baixada, por ter essa ligação com cultura, né? E acabou homenageando ela e linkando também, no caso, com a época, assim, das manifestações, né, que estavam rolando no Brasil todo. Então a gente queria falar de participação política da mulher. Então, para a gente, não tinha uma pessoa mais representativa para a gente estar usando como referência do que a Armanda, né? E assim, a gente tem várias mulheres que são nossa referência, né? Mulheres companheiras aqui de luta, a Marlúcia Santos, que é uma historiadora aqui do Kid de Caxias, que trabalha a história da Baixada, assim, de uma forma que a gente sempre admirou, né? Outras mulheres também que são próximas a gente, né? Que a gente tem como referência. Estou tentando lembrar algumas aqui, mas assim, a Armanda e a Rosa, né? Elas vêm de uma história que a gente quer associar à luta da mulher, que hoje também é feita com rock and roll, né? Que é o nosso caso. A gente usa o rock and roll para isso. E que dá no mesmo objetivo que elas, né? Mas também tem mulheres hoje que a gente, nesse próximo festival, a gente vai estar trabalhando com uma que a gente sempre admirou o trabalho dela, que é a Nega Hambúrguer, que é a Evelyn Queiroz, que é uma artista visual de São Paulo, e vai estar fazendo a arte do próximo festival. Então, com esses anos de festival, a proposta é dar visibilidade também para mulheres que desenvolvem um trabalho nesse sentido. Então a gente conheceu uma série de mulheres, assim, que anônimas ou conhecidas, né, que participaram significativamente do processo de construção do Rock Pense.
Ano passado, por exemplo, a gente homenageou Armanda, mas para nós um achado foi a Luana Nascimento. A Luana Nascimento, ela é de Nova Iguaçu, da Baixada, vocalista de uma banda chamada Visceral Leishmaniasis, que é uma banda de thrash metal, assim. E ela faz um vocal gutural, né, que é aquele, não sei nem imitar, né, bem grave, assim. Só que para você chegar naquele tom, né, você tem que treinar muito, estudar e tal, não é assim, sair, né, cantando. E ela é super, assim, reconhecida entre esse meio, né? Só que ninguém sabe quem ela é, né? É uma mulher negra que, né, tem essa questão racial bem, não muito debatida no rock and roll, assim, bem rara de se debater, da Baixada Fluminense, que faz uma coisa, assim, super particular, maravilhosa, assim, e ela no show dela, ela manda as pessoas, sabe, o público, ela faz a roda aí agora, não sei o que, não, cala a boca, tá xingando ele, não sei o que. Enfim, ela tem uma atitude e pra gente, ela também nos inspirou, né, apesar de não ser uma figura feminista, mas é uma garota que tá num meio em que as propagandas dos shows de metal são mulheres de biquíni, né? E a garota tem que chegar ali e enfrentar todo mundo, isso é efeito, isso não é sua voz, ela tem que provar que é a voz dela, né? De super talento e que não conta com o mesmo reconhecimento que se fosse um homem, isso é um fato. Então, para nós, essas meninas também, a Negamburger, a Luana, a Marlúcia, a Rosa, a Armanda, são mulheres que vêm participando do Rock Pense, que vêm nos inspirando e participando também do processo de construção do próprio coletivo, né? Atualmente vocês estão desenvolvendo uma campanha, né, chamada Garotas Rock e Novas Ideias para uma Baixada Sem Violência. Sim. Né, que tem como objetivo falar sobre violência doméstica na juventude e vai culminar na 3ª edição do festival, que vai acontecer em março, né, de 2015. Você pode falar um pouco de por que vocês escolheram esse tema para o próximo festival? Já no final do último festival, né, a gente fez uma reunião de avaliação e tal, e a gente homenageou a Armanda, falou de participação política da mulher e tal. E a gente já tocou num fato, assim, que foi a divulgação do dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública, que também não é algo muito inédito, mas apontava Duque de Caxias e Nova Iguaçu como as cidades que mais registram, no topo ali da lista de cidades que mais registram casos, né, de violência contra a mulher. Os casos notificados que a gente conhece, né, o maior registro são nessas cidades. E aí a gente se viu obrigada a falar sobre violência doméstica, né? A gente é no nosso território. Por que aqui é um lugar que mais se registra casos, né? Então a gente já no ano passado, depois da publicação desse dossiê, a gente já definiu que o tema seria violência, né, de gênero e tal. E logo em seguida não, isso foi o final do festival, e aí esse ano a gente firmou uma parceria com o Fundo Elas, né, que fez um edital específico para violência doméstica, né? Então a gente firmou essa parceria e começou a fazer uma pesquisa para montar essa temática, né? Com o apoio do Fundo Elas, né? Com o apoio da Luciane Medeiros, que é uma pesquisadora, né, daqui de Caxias, a Marlúcia Santos, né? A gente fez uma pesquisa e desenvolveu essa campanha, só que não esperou para começar no festival, né? A gente já começou desde já, fez um encontro, está fazendo uma campanha virtual na internet, né?
para falar sobre violência doméstica na juventude. Por quê? Machismo, violência doméstica menos ainda. Porque a garota, quando ouve falar violência doméstica, já pensa o quê? Um tiozinho, a tiazinha, né, que se agride lá não sei aonde. Só que a gente sabe, mas elas não, e muitas vezes os meninos também não sabem que regular o ir e vir da namorada é uma violência, não sabe que é violência psicológica. Crimes de cybervingança, uma coisa que hoje está super, né? Os garotos postam fotos e vídeos íntimos das garotas, só que a sociedade toda julga a garota, né? Isso daí é uma coisa que acontece entre os jovens, né? Por exemplo, violência dentro do lar. O pai, a gente já teve caso que o pai, ou a mãe, né? Mas a maioria das vezes é o pai, e proíbe ela de ir pro rock. Não, você não vai pro rock porque no rock é todo mundo drogado, marginal, não tem futuro, é coisa do demônio, né? Tem uma coisa assim, o pessoal mais religioso, né? Acha que tem alguma coisa a ver e tal. Ah, você não vai, proíbe, né? A gente teve até casos de garotas assim, menor e tal. Ah, meu pai não deixou assistir em casa pelo streaming. A gente ficou super feliz, que esse não era o objetivo, né? A gente colocou o streaming para pessoas de longe assistirem o festival. Mas são as garotas que não podem sair, que o pai proíbe, elas assistem pela internet, assim. A gente achou ótimo, né? Mas esse tipo de atitude que elas sofrem, por exemplo, uma coisa que eu vivi, sempre a gente formava um grupo de amigas na praça do skate. Passava um tempo, elas sumiam. Por quê? Casou. Ah, eu casei, então não dá pra mim ir no rock mais. Mas por quê? Né? Ah, porque agora eu sou casada. Ah, eu tive um filho, eu não tenho quem deixar. Mas se o marido vem, ele vem, eu conto com ele, né? O casamento serviu, que, né, lá em outros países compram a menina e tal, a menina tá lá obrigada a casar para servir o cara. É a mesma coisa. E no rock and roll, né? Então a violência doméstica é uma coisa que está super presente, só que as meninas e os caras também não sabem que é. Isso não é discutido, não é debatido de uma forma, numa linguagem entre a turma deles, que forma a cultura e o comportamento deles. Então, se o Rock Pen está aí, é um festival, são 4 dias, é show, é visibilidade para as meninas, então a gente se sente, acima de tudo, obrigada a falar sobre problemas que atingem essas meninas. E esse ano a gente, né, juntou todos esses elementos e está falando sobre violência doméstica, que é algo urgente de ser debatido entre a juventude. Porque se a gente não formar um comportamento, uma mentalidade não violenta desde cedo, o que eles vão reproduzir, né? E se a gente mesmo, que se diz uma cultura contestadora, libertária, a gente é conivente, compactua com uma situação mesmo de violência, de uma menina chegar num show e todo mundo assediar ela porque ela é a única menina e porque ela tá ali, deve ser para namorar alguém, nunca para tocar, para curtir um som, isso é uma situação violenta. Então a gente se sente obrigada a não compactuar com isso. Então a campanha, ela vai por essas vias. A gente quer fazer vídeos, é uma campanha colaborativa, né, que o festival tem patrocínio, mas a campanha não. Então participa quem está afim, assim, se a menina ou o menino quiser fazer uma arte, quiser fazer um vídeo e tal. É bom que a gente também levanta o debate entre nós, assim, né? Mas o que é violência doméstica? O que eu vou produzir? Você mencionou o Fundo Elas, né? Que está patrocinando a edição do festival desse ano. O Rock Pense tem uma troca, um intercâmbio com outras ONGs, instituições feministas. Queria que você falasse um pouco, assim, de parceiros ou outras instituições que inspiram vocês, ou mesmo outros coletivos da região ou não, que
que vocês estabelecem algum intercâmbio. O Fundo Elas é algo que eu mesmo, há muito tempo, desde que surgiu, assim, tenho super admiração, né? Que sempre, desculpa, sempre houveram grupos muito bacanas, assim, trabalhando com elas e tal. E esse ano a gente conseguiu firmar essa parceria, né? E é uma troca ótima, né? Porque elas investem mesmo na formação do movimento, do coletivo, né? Isso foi super... Para a campanha, assim, a gente participou do encontro, da capacitação e super pautou, assim, embasou nossa campanha, né? A ideia de educação não sexista, eu descobri numa cartilha da CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora, né? Eu fui fazer um evento com elas de grafite e tal, elas nos convidaram e aí eu peguei essa cartilha, assim, aí a gente trocou, fez uma oficina, né? Então foi a partir da CANTRA que essa questão do sexismo e tal me despertou. O Rock Pense em si, a gente tem uma troca muito grande com a rede de grupos culturais da Baixada Fluminense, né? Então, feminista ou não, a gente, o Rock Pense cresceu a partir dessa rede, né? Como a maioria dos coletivos aqui na Baixada. E a proposta do festival, né, é ele abrir espaço para quem já faz esse trabalho, né? Então a gente teve inúmeras bandas que têm uma atuação, desde bandas, né, até uma troca muito bacana com o Festival Mulheres no Volante, né, que é um festival feminista que acontece em Minas, Brasília, São Paulo, se não me engano. Então são as meninas assim já pioneiras, assim, que já fazem antes essa troca no rock and roll, né? Deixa eu lembrar mais instituições, assim, a gente troca muito, mas, por exemplo, a Agência Patrícia Galvão é algo que a gente se pauta direto nas discussões delas, né? Apesar de nunca ter tido ainda a oportunidade de fazer algo junto, né? Esse ano próximo, festival, por exemplo, a gente está convidando o coletivo de mulheres da Rural, da Universidade Rural, né? Que é um coletivo, eu esqueci o nome agora, mas é um coletivo de autodefesa, que elas dizem que lá tem um índice de estupro muito grande no campus. Então a gente está abrindo espaço para uma oficina de autodefesa, né? Então a gente tem essa proposta de abrir o espaço para quem já desenvolve alguma coisa. A revista Hi-Hat Girls, que é uma revista só de bateristas mulheres brasileiras, assim. A gente também já fez uma parceria bacana, né? Não instituição, mas, por exemplo, a Mary Jane é uma skatista, uma atleta, foi vice-campeã brasileira e tal, é da Baixada Fluminense. Aí eu cheguei para ela, estava já conhecendo a trajetória, propus ela estar desde o início dentro do festival com Girls em Ação, que hoje é um campeonato, né, uma competição feminina de skate independente, mas que acontece dentro do festival. Então essas parcerias são mais ou menos assim, a gente abre espaço e faz essa troca, né, independente se for um apoio sobre chancelas de patrocínio ou não, né, existe essa troca dessa forma, assim. Tem outros também, mas eu não lembro agora, que fugiu. Tudo bem. Então, nos últimos anos, né, a gente está vendo um crescimento do número de grupos de jovens mulheres que trabalham, que inclusive se apresentam como feministas, né? Essa categoria jovens feministas é uma categoria que não era usada antes do ano 2000 e tem crescido muito.
muito por conta de vários desses grupos que você está citando, né, coletivos que usam linguagens diferentes, né, o funk, o grafite, as artes urbanas em geral, para falar sobre feminismo, cada um a seu modo, né? Como é que você vê esse momento, esse novo momento do feminismo no Brasil, assim, sendo abraçado por mais jovens e através dessas novas linguagens? Uhum. Assim, eu acho, assim, né, eu tenho uma opinião, assim, bem, né, de observação, né, que o feminismo, ele tem um avanço muito rápido, né, apesar de um monte de coisa que a gente ainda tem que fazer, né, ele tem um avanço muito rápido. E aí, a forma que você atuava há 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. Isso às vezes dá uma dificuldade de comunicação, né, para quem atuava antes e quem chega agora. Porque quem chega agora, às vezes não tem noção, às vezes não tem noção do que era o machismo há 15 anos atrás. Assim. Há 15 anos atrás eu estava chegando na pista de skate. Não tinha casais do mesmo sexo se beijando na praça. Não tinha, não existia. Quem era gay, assim, a gente ficava sabendo, mas não era assim, né? Isso há 15 anos atrás, assim, há pouco tempo. Então, hoje, já você chegar e ter uma atitude, falar de relação homoafetiva e tal, é uma coisa muito diferente do que era há pouco tempo atrás. Então, eu acredito que a comunicação de uma para outra, geracional no feminismo, assim, é meio complicado porque o avanço é muito rápido, né? Isso eu acredito até onde né, na minha humilde opinião, né? Eu vejo assim. E aí criam os conflitos que eu acho que esse estereótipo de feminismo, que falam radical, né? Que todo feminismo eu acho que é radical, né? Você querer seu direito numa sociedade machista dessa, você tem que ser um pouco doida, né? Aí, não, porque esse feminismo radical não gosta. Mas ela não sabe, ninguém ensinou a história do feminismo, não tem onde você aprender. Só se você ir buscar. Aí você tem que encontrar um grupo que te receba, porque também tem grupos muito particulares, né? Tem o Riot, tem as meninas do metal, que já não se assumem feministas, mas tem que ter uma atitude ali diferenciada, né? Tem galera do hardcore, assim, dentro de cada segmento tem vários grupinhos. Aí você tem que buscar ser recebida e tal. É um pouco, né, complicado ainda por conta que as pessoas, no fundo, às vezes até essas meninas mesmo que se intitulam, sou feminista, como elas não sabem da história, não é culpa delas, que isso não tá disponível mesmo, né? E o que está disponível tem muita mentira, tem muito, né, estereótipo e tal. Acabam criando esses conflitos, assim, porque eu acho que é pura falta de informação, né? Porém, hoje em dia está surgindo muitos grupos com novas linguagens também, porque eu acho que é mais fácil hoje você se colocar, né? Você, vou fazer um filme, é um pouco mais fácil, né? Um pouco não, é bem mais fácil do que quando eu tinha 16 anos, né? Você pegar um computador, você se comunicar, hoje é um pouco mais fácil, então você tem uma abertura maior assim de se colocar. Também, o que eu não quer dizer que o movimento é mais fácil de você tocar. Não, acho que é a mesma dificuldade. Você vai encontrar as mesmas dificuldades, vai encontrar o mesmo ambiente machista. Mas hoje você se colocar, falar, não, eu sou feminista, eu não vou me depilar, eu não vou casar, eu não quero ter filhos. Hoje você tem espaços construídos para isso, que antigamente não tinha. Então acho que isso facilita o surgimento de muitos movimentos, né? A única coisa mesmo que eu tenho preocupação é que esses movimentos
se apropriem da história para não gerar esse nó e causar conflito entre nós mesmos. Que a gente, ao mesmo tempo que tem muito grupo, esses mesmos grupos passam muito tempo em embate entre si. E às vezes eu vejo que é um embate que elas estão falando a mesma coisa. Não é desnecessário, está perdendo tempo, sabe? O negócio é perder tempo. Não gosto de perder tempo. Gente, passa a discussão, vocês estão falando a mesma coisa e não sabem. Eu acho que é por esse avanço, assim, que come um pouquinho da história e a pessoa fica sem informação, aí fica meio naquele patrulhamento chato. Isso não é feminismo, não pode, isso pode. Chatice esse negócio de regra. Regra já tem, né? A gente colocar regra para outra e tal, né? Esperar passar Mas eu fico assim, super feliz, né? Que cada pesquisa assim, do Rock Pense que a gente vai nos lugares e vê, a gente vê, sabe, toda vez descobre. A Luana, assim, ela se inscreveu, aí eu lembro, assim, até hoje, a gente juntas, assim, aqui na salinha para ver as bandas. Aí veio o vídeo da Luana e veio um cara tocando, a gente, tá, o cara, cadê a menina? Aí começou ela a cantar, só que não apareceu, aí, gente, é um cara ou uma menina? Aí, tipo, apareceu a sapatilha dela, toda fofinha, assim, caraca, é a menina que está cantando. A gente descobriu uma garota que tem uma trajetória, né, nessa pesquisa, e cada dia a gente descobre coisas mais incríveis, fanzineiras e artistas visuais e ativistas. Ano passado, por exemplo, uma menina da IATEC deu oficina de áudio, porque são pouquíssimas mulheres na parte técnica, né? Esse ano, a empresa que a gente contratou, o diretor, já conseguiu arrumar uma iluminadora e uma técnica, uma operadora de som, né, mulher, assim, que ele se sensibilizou. Ele, não, vou arranjar 2 mulheres maneiras, assim, e é difícil, né, até porque ele é bem exigente e tal, é difícil encontrar. Então eu só fico feliz, assim, de surgir grupos e cada dia mais grupos. Isso quer dizer que nosso festival vai estar cada vez mais divertido, assim, e cada dia vai aumentando, né? No passado foi 3 dias, esse ano vão ser 4 para caber tudo, né? Espero que cada ano seja mais um dia. Bom, então, para a gente encerrar, né, caminhar aqui para o encerramento, eu queria pedir para você tentar localizar um pouco essa atuação do Rock Pense e a sua trajetória também, né, na sua militância cultural e feminista, dentro do universo mais amplo, assim, dos feminismos no Brasil e também internacional, assim, como é que você vê essa atuação dentro desse cenário tão múltiplo, né? Olha, o Rock Pense, eu acho que ele não foi nada que eu, né, ou o Paulo Vitor, a gente sentou e planejou, né? Que a gente criou, né? E hoje já é outro grupo, cheio de mulheres e tal. Só que desde o início até hoje, eu acho que ele é a mesma coisa. É uma necessidade que nós, mulheres, né, e os homens que quiserem também, os homens em si não, mas muitos homens se interessaram nessa questão de colocar a mulher na pista, assim, para fazer coisas, né? Eu acho que o Rock Pense é uma necessidade de se colocar, né? Eu acho que hoje não dá aquele papel da garota ficar só indo no show e ver o cara tocar. Eu acho que hoje ela tem vários fatores que a provocam a pensar, será que eu não posso tocar, né? E o Rock Pense, ele é um espaço que a gente criou para isso, né? Então acho que hoje as jovens, assim, as mulheres, elas têm uma necessidade, como a mãe solteira, ela vai ter que se virar.
ela vai ter que trabalhar, cuidar do filho e tal, o cara meteu o pé, sumiu. Então é a necessidade que ela tem de se colocar no mundo. E cada vez mais a cultura vem nessa... os jovens estão utilizando a cultura para se expressar no mundo, politicamente falando. E aí não é diferente com a mulher, porque na hora que ela quiser se expressar, colocar o que ela pensa, primeira coisa que vai tocar ela é a questão do direito dela como mulher, o papel dela como mulher ali, ela vai questionar. Então acho que o Rock Pace, ele é um desses espaços que surgem por causa da necessidade, né? E é isso que a gente pretende ser sempre, assim, um espaço para quem tem um trabalho, quer fazer alguma coisa, se identifica, ou mesmo aquela garota que mora lá no fundo de Nova Iguaçu, de Caxias, de Belford Roxo, ela queria ir num rock e ela ir e se sentir recebida. Eu acho que isso é tão importante e é cada vez uma necessidade maior da mulher se colocar. Então, eu acho que vai chegar um ponto que nenhuma mulher mais vai ter paz se ela cumprir um papel de submissa. Assim. Eu acho que todas estão cada vez mais sendo obrigadas a, não quero mais isso, a romper com os padrões e se colocar. E aí a nossa forma de nos colocar é fazendo rock and roll, né? Que a nossa frase assim se eu não posso dançar, né? Não é minha revolução, porque tem que ser maneiro, tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, que você ama e tal. E isso é tão fácil com as meninas e com os meninos também. Botam uma bateria, um som na rua e começa só. Só que a menina vai estar tocando ou vai estar produzindo. A gente tem essa questão também da mulher dirigindo as produções, né? A mulher como protagonista, colocando a perspectiva dela, né? Então, acho que é isso aí, essa necessidade que o mundo todo está se sentindo da mulher discutir o espaço e os papéis que ela ocupa. Então tá bom. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que eu falei bastante. Então, obrigada, Jordana. A gente então encerra por aqui.